Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro de teoria literária, que é algo que eu não faço muito aqui, na verdade acho que eu nunca fiz, trazer um livro especificamente assim sobre teoria para conversar com vocês, mas eu acho que aqui vale a pena, que é A Literatura em Perigo, do Todorov. Esse livro aqui eu li para o Desafio 7 em 7, em janeiro eu fiz um desafio Peguei uma semana e tentei ler um livro por dia durante essa semana, né, os 7 dias. Tem vlog aqui no canal sobre o desafio, depois vai lá assistir para ver se eu consegui ou não cumprir esse desafio. E um dos livros lidos lá foi aqui A Literatura em Perigo. Acho que tem uma mensagem muito legal. Ele fala sobre principalmente o ensino da literatura por um lado que eu não tinha pensado, então eu quero trazer esse ponto aqui para vocês. Antes de começar a falar aqui de Literatura em Perigo, eu quero falar que agora nós temos um clube de membros aqui no canal. Então a gente tem aquela área Seja Membro, né? Você pode clicar no botãozinho que tá, eu acho que aqui embaixo, em algum lugar aqui nessa tela. Se você não encontrar o botão Seja Membro, é porque em alguns celulares ele não tá aparecendo. Então você entra pelo computador, se inscreve no membros aqui do canal e aí depois você pode assistir tudo normalmente por qualquer lugar. A nossa área de membros vai ser dedicada às nossas leituras coletivas. Então, a gente teve aí 6 leituras coletivas no ano passado, né? E agora as leituras coletivas serão feitas através do membros, tá? Já estamos lendo atualmente Ana Karenina. Se bem que eu não sei quando que esse vídeo aqui vai ao ar, mas eu acho que estaremos lendo Ana Karenina ainda, né? Entra lá no Membros, faça parte dessas leituras com a gente, porque o nosso objetivo é aprofundar mesmo na leitura, tirar reflexões positivas para a nossa vida, tá bom? Então, te espero lá no Membros e também te convido para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e curtir esse vídeo aqui depois que você assistir. Se você gostar, deixa o seu curtir, tá bom? Então vamos conversar aqui sobre A Literatura em Perigo. Em A Literatura em Perigo, a gente tem aqui o Todorov basicamente contando a história de vida dele e essa história se entrelaçando com os estudos literários e o que ele considera que de fato coloca a literatura em perigo, que é a forma como ela é ensinada nas escolas. Então ele volta lá, que ele nasceu na Bulgária, e na época que a Bulgária era parte do bloco comunista, então tinha uma total falta de liberdade e ele não estava satisfeito com a forma que a literatura era ensinada e ele resolve então ir para a França atrás de mais liberdade para estudar literatura principalmente. Chegando na França, o negócio não era tão abrangente assim como ele esperava. Então ele se decepciona um pouco com isso, mas ele descobre um certo professor que estava dando uns seminários lá e começa a frequentar os seminários. Esse cara era o Roland Barthes. Quem estuda literatura sabe aí que é um nomezinho muito famoso pra gente, né? E aí o Todorov ele vai contando todo esse caminho. A principal crítica dele aqui nesse ensaio é com relação a essa questão de como a literatura é passada, né? Porque ele fala aqui que a literatura é passada de uma forma muito técnica, como uma matéria mesmo, que na escola não é desenvolvido, não é incentivado a leitura como fonte de transformação, mas sim como uma coisa muito técnica, e isso afasta as pessoas, porque se você lê um livro tendo em mente assim as transformações que aquele livro pode trazer para sua vida, analisando os personagens, mas não de uma forma técnica, uma forma comportamental mesmo, vendo o que aquele livro está falando para você, você acha esse tipo de leitura muito mais divertida, porque ela vai te dizer alguma coisa. Se você analisa um livro muito tecnicamente, por exemplo, quando a gente vai estudar aqui no Brasil, trazendo a discussão aqui para o Brasil, porque essa crítica dele é o que acontece, né, ainda hoje. Então, se você vai estudar, por exemplo, Dom Casmurro, você não estuda, né, nas aulas normalmente, aí pode ter uma exceção ou outra, mas normalmente você não vai pensar, não vai discutir a questão psicológica do Bentinho, aquele relacionamento, os vícios daquele relacionamento, como que a gente pode identificar um relacionamento daquele ali que é ruim
na nossa própria vida. A gente não pensa ali nas críticas sociais que o Machado de Assis vai fazer através do José Dias, que é um dos personagens, por exemplo. Não. Normalmente a abordagem da escola Dom Casmurro é escrito por Machado de Assis, que é um autor da escola realista, e aí você estuda lá as características da escola realista, né? E isso não torna a literatura de fato atrativa, né? E é essa defesa aqui que o Todorov vai fazer, que essa forma de passar a literatura não é atrativa. E ele até vai falar aqui no momento que as pessoas, né, aprendem a literatura na universidade, porque ele fala, o lugar de você aprender a literatura de forma técnica é na universidade, porque aí você escolheu estudar literatura de uma forma técnica, né, e não na escola. Mas as pessoas aprendem de uma forma técnica na universidade, depois são essas pessoas que vão lá dar aula na escola. E aí eles passam da mesma forma que eles aprenderam. E isso é um erro, na opinião do Todorov e também na minha opinião. Sobre isso, eu até separei um trechinho aqui para ler para vocês que está na página 41, tá? Para quem tem a edição aí e quer acompanhar. Ele fala o seguinte, o ensino médio que não se dirige aos especialistas em literatura, mas a todos, não pode ter o mesmo alvo. O que se destina a todos é a literatura, não os estudos literários. É preciso, então, ensinar aquela e não esses últimos, ou seja, é preciso na escola ensinar literatura de uma forma geral, o gosto pela leitura, a literatura de uma forma de interpretar mesmo os livros e não os estudos literários, que aí já seria uma coisa para quem escolhe estudar isso, né, lá na universidade. Ao longo do ensaio aqui, ele vai mostrando as várias abordagens que a literatura teve ao longo dos tempos. Então, ele vai passar, por exemplo, pela mimese, vai fazer breves comentários, né, sobre mimese, sobre a literatura como expressão da beleza, vai falar sobre o formalismo russo um pouco também, que inclusive é muito ligado ao Todorov, porque ele era um dos principais nomes do estruturalismo, que tem suas bases no formalismo, então tem uma ligação muito forte com o Todorov, né, especificamente aqui o formalismo russo. Ele vai falar mais de quê? Ele vai falar daquele movimento estético-artístico da arte pela arte, que era um movimento defendido por autores muito importantes como Oscar Wilde, por exemplo. Aqui, quando a gente estuda a literatura brasileira, a gente vê muito esse movimento quando a gente vai estudar parnasianismo. Então, ele vai fazendo mesmo um apanhado histórico, ele chega na literatura moderna e ele fala sobre as abordagens mais políticas da literatura. Então, ele vai falar um pouco sobre realismo socialista, literatura de propaganda. Ele vai, de fato, fazendo esse apanhado histórico, sempre tentando mostrar pra gente as formas como as sociedades passavam a literatura adiante, né? Porque cada um desses movimentos tiveram alguns momentos que cada um desses movimentos eram a abordagem principal na hora de passar a literatura para frente. E ele vai fazer esse apanhado. Se você fica meio perdida aí com todos esses nomes que eu citei aqui, esses movimentos e tal, não precisa se preocupar, porque não é um livro extremamente técnico. Você vê que ele é bem curtinho, tá, gente? Então, ele não vai se aprofundar nesses movimentos, você vai entender, mesmo se você nunca estudou literatura, você vai entender o que ele está falando. Ele vai passar mesmo por esses movimentos, ele vai praticamente citar esses movimentos para fazer uma abordagem histórica mesmo, da forma como a literatura vem sendo passada ao longo dos tempos, tá bom? Estudo para chegar ali na conclusão dele, dessa forma de ensinar literatura, que é uma forma muito teórica e que ele não concorda com isso, pelo menos não na escola. Então você pode ficar sossegada aí se você ficou um pouco confuso com todos esses nomes, porque você vai entender o texto aqui tranquilamente, tá bom? Tudo isso que ele faz é para dizer, no final das contas, que essa forma de hoje em dia de tratar a literatura como uma mera matéria, passar a literatura como uma mera matéria, esquecendo de abordar o valor literário da obra,
é o que tem afastado as pessoas da literatura, porque a literatura não vira um objeto de contemplação, que é, na verdade, mas ela vira só mais uma matéria chata que você tem que estudar na escola para passar na prova. E aí realmente não tem como despertar o gosto tendo essa visão da literatura. Então, é essa a crítica, é por isso que a literatura está em perigo aqui na visão do Todorov. Gostei demais dessa abordagem dele, concordo demais. Ele não quer dizer aqui em momento nenhum que conhecer os elementos de uma narrativa, que estudar a literatura seja algo indesejável. Não é isso. Só depende para quem. Se você quer de fato se aprofundar na literatura, é uma escolha sua. Mas o que ele aborda aqui é na escola, né? A abordagem da literatura na escola, que é aquela apresentação mesmo da literatura aos alunos, que logo num primeiro momento ser abordada de uma forma tão técnica vai mais afastar do que aproximar as pessoas, né? Lógico que eu defendo que você deve conhecer, se você quiser de fato se aprofundar, o máximo possível sobre a obra, né? Mas sempre nessa questão, eu sempre falo isso com vocês também, quando eu falo, porque eu estudo muito a literatura, né? Porque eu trabalho com isso e eu gosto também de estudar, então às vezes pode parecer que o que eu prego é o estudo acadêmico da literatura. E não é isso. O que eu prego é que você conheça de fato a obra, para que você consiga mergulhar nela, para que você tenha noções básicas, para que você consiga enxergar na obra detalhes que passariam despercebidos se você não tivesse determinado conhecimento. O que eu prego é que você treine de fato o seu olhar para enxergar o valor literário daquela história e não só para ficar julgando a obra tecnicamente, entendeu? É inclusive a minha abordagem lá no clube e eu fiquei muito feliz, eu não vou negar, fiquei muito orgulhosa de perceber que a minha abordagem lá no clube é o tipo de abordagem que o Todorov meio que prega também. Então, estou de acordo aqui com o Todorov, antes mesmo de ter lido esse livro. Fiquei orgulhosa, assim, do meu clube ir por esse caminho aí. Enfim, é um livro curto, que é fácil de ler e traz uma mensagem que, embora seja breve, ela é profunda, porque faz a gente ficar pensando na forma como a gente passa a literatura adiante. Se você está aqui é porque você se interessa por literatura de alguma forma, seja só como leitor, mas mesmo só como leitor, você tem o interesse de incentivar outras pessoas a ler também. Principalmente no caso aqui, né? Quem fala sobre literatura de forma profissional, eu acho que deveria sim ler esse livro, porque ele traz um ponto de vista muito interessante da forma como a gente deve passar a literatura adiante, já que no caso esse é o meu trabalho, então eu achei muito importante para minha caminhada enquanto profissional dentro da área da literatura ter lido esse livro aqui. Mas mesmo se você não trabalha com literatura, eu fiquei pensando assim, por exemplo, se você tem um filho em idade escolar e você lê esse livro aqui, você entende qual é a abordagem que esse filho vai ter na escola. E aí, sabendo qual será essa abordagem e sabendo que essa abordagem não é tão eficaz assim, na opinião do Todorov, na minha também, você vai ter as ferramentas para corrigir, eu não queria usar essa palavra, né? Mas para corrigir a forma como seu filho vai enxergar a literatura. Se ele vai enxergar de um determinado jeito na escola, porque você sabe agora como que a escola vai passar, você tem como meio que correr atrás do prejuízo e mostrar para o seu filho o outro lado, esse lado mais de valor literário mesmo da obra, né? Então, é um ensaio importante tanto para quem trabalha com literatura, principalmente para quem trabalha com literatura, se você é professor, se você produz conteúdo literário, eu super indico, mas eu também indico para quem não trabalha com literatura, porque pode fazer a diferença na sua vida e na forma que você passa a literatura adiante, que vai fazer diferença no final das contas para a gente captar mais leitores, que a gente precisa muito disso, a gente sabe disso, né? O Brasil, principalmente, é um país que realmente se lê muito pouco. Então, aqui tem uma reflexão sobre essa questão de ler pouco. Por quê, né? Talvez seja a forma que a gente tem passado a literatura adiante. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários. Eu espero que você aceite a minha sugestão, se você ainda não leu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui também. Um beijo e até o próximo vídeo.